queria pedir vocês do Facebook que também compartilhem aí no Facebook. Pessoal que está assistindo no Facebook, tem um motivo especial para compartilhar. A minha página maior, ela está prestes a cair, então eu parei de postar política na página maior. Essa página menor, que é o canal do Estopa, é uma página nova, é uma página com poucas curtidas. Então, talvez você não saiba, mas você não curtiu essa página. Então, curta, porque é uma outra página. Compartilhem e, se vocês puderem ajudar, vocês do Facebook, convidem os seus amigos. Tem uma opção de convidar amigo para curtir essa página. Convidem seus amigos para curtirem a página Canal do Estopa, que isso faz uma diferença muito grande para a gente tentar levantar outra página. Porque a página principal maior minha, que tem mais de 215 mil seguidores, ela foi infelizmente condenada à morte. Se cair mais uma vez, ela é tirada do ar. Muito obrigado, Cláudia Silva. Léo, eu acho que essas aberrações quase diárias do Verme são de propósito. Ficamos todos chocados e falando disso, e a corrupção e crimes da família saem do foco. Ele não decide nenhuma. Afinal, exatamente, Cláudia, nós estamos vivendo um momento em que o oba-oba é muito bem-vindo, né? Olha só, que interessante. Deixa eu trazer o RDB Palpites aqui, porque o RDB Palpites, ele deixa bem claro sempre que ele não tem lado e faz perguntas interessantes. Léo, já falei para você que eu não tenho lado, por isso faço várias perguntas para poder escolher o lado certo. Me dê uma explicação que me deixe convencido que Lula é preso político. Olha, RDB Palpites, a ideia de ser preso político é a ideia de que uma conjuntura política levou à prisão de um personagem político porque esse personagem político é obstáculo a um partido político. O PT vinha ganhando as eleições há 4 anos, ou seja, temos 4 anos de eleições vencidas pelo PT. Depois da Dilma, o próximo seria o Lula. Eles faziam pesquisas e viam que o Lula estava em primeiro lugar com expectativa de ganhar em primeiro turno. Eles precisavam tirar o Lula do processo eleitoral. Então eles tentavam, desde quando o Lula era sindicalista, eles tentam achar algum crime para imputar no Lula e colocar o Lula na cadeia. Para você ter uma ideia, RDB Palpites, a Globo fez uma matéria, um jornal nacional inteiro, falando de um depósito de 15 mil reais na conta do ex-presidente Lula. E depois o ex-presidente Lula ganhou na justiça o direito de resposta na emissora Globo, porque o depósito de 15 mil reais era referente a um carro velho que o Lula vendeu na época. Para você ter uma ideia de desde quando vem essa perseguição contra o ex-presidente Lula. Então o que acontece? O que é uma prisão política? Para uma pessoa ser presa, ela tem que ser devidamente condenada num processo penal que siga as regras daquele local onde a pessoa está sendo processada. Por exemplo, no Brasil, para uma pessoa ser processada e condenada, é preciso que todos os procedimentos aconteçam de acordo com a Constituição, e abaixo da Constituição a gente tem o Código Penal, a gente tem o Código de Processo Penal. O Código Penal, dentro do Código Penal existem os tipos penais, que são os crimes, o que caracteriza cada crime. E dentro do Código de Processo Penal, a gente tem qual que é o método para julgar cada crime. Então veja bem, no momento que a gente pensa na condenação do ex-presidente Lula, a gente começa com uma infração constitucional, que é a lei mais alta do país, nunca pode ser ferida, que é o princípio do juiz natural. E eu te explico o que é o princípio do juiz natural. Se você ficar com raiva de alguém na sua cidade, pregar fogo nesse camarada, você não pode ser julgado pelo irmão desse cara que é juiz em outra cidade. Por quê? Porque o juiz da causa é o juiz que tem a jurisdição sobre o local onde o crime aconteceu. Então, por exemplo, você matou um cara dentro da cidade de Belo Horizonte. Você não pode ser julgado em São Paulo, você vai ser julgado dentro da cidade de Belo Horizonte. Isso é o princípio do juiz natural. Ele traz uma garantia dupla. A garantia é que você não vai levar a causa para você ser julgado num juiz amigo, como também a causa não vai ser julgada por um juiz inimigo. Então não vai ter um controle sobre quem vai ser o juiz da causa. O triplex, que está na cidade do Guarujá, tudo que foi relacionado a esse triplex foi julgado em São Paulo. Somente o caso do ex-presidente Lula que foi levado para Curitiba.
Curitiba, antes a gente imaginava que era a República de Curitiba e as pessoas acreditavam que era uma turma muito especial que estava lutando contra o crime. Agora, a Vaza Jato deixou de uma forma muito clara que a República de Curitiba, na verdade, é um grupo de procuradores e um juiz de direito que estavam vendendo as sentenças através de palestras. Quando a gente pensa nessa brincadeira muito feia, RDB Palpites, que aconteceu, a gente pensa na seguinte coisa, olha... essa podridão toda levou o processo do Lula para um local onde eles têm controle. Por quê? Se fosse julgado em São Paulo, seria um juiz que não seria o Sérgio Moro, procuradores que não seriam o Dallagnol e os três patetas. Tecnicamente falando, o Lula estaria absolvido porque todos os outros envolvidos no mesmo processo foram absolvidos. Eles levaram o caso para Curitiba. Então aí a gente já tem o primeiro elemento de ilegalidade do processo contra o ex-presidente Lula, que é o ferimento do princípio do juiz natural. Ou seja, o Lula foi julgado por Sérgio Moro. Há pessoas que imaginam que o Lula pudesse ser julgado em Curitiba porque haveria conexão. Então, quem é da área de direito conhece o caso da conexão, e a conexão justifica-se quando um processo já está sendo julgado em um determinado lugar, por exemplo, os processos da Petrobras, e aí os outros processos acabam sendo arrastados para esse lugar por conexão. Não é o caso dos processos do ex-presidente Lula. Por quê? Porque o próprio Sérgio Moro, no final das contas, quando ele responde a um embargo de declaração, que é quando o juiz pergunta, mas isso você não explicou? Aí o Sérgio Moro respondeu ao juiz, esse juízo nunca disse que esse processo tem algo a ver com a Petrobras. Então pronto. Primeiro ferimento de regras processuais, inclusive a nível constitucional, RDB, princípio do juiz natural. Na sequência, nós temos que um tipo penal, ele precisa realmente, quando você vai condenar alguém por alguma coisa, ele precisa de preencher o tipo penal. Quando você procura o tipo penal corrupção, corrupção significa que alguém deu alguma coisa, então tem que ter uma fonte de recurso. O Sérgio Moro, ele responde que os atos que geraram o triplex do Guarujá são atos indetermináveis. Ou seja, não se enquadra nem no tipo penal de corrupção. Nem se enquadra, porque os atos precisam ser determináveis. Seria a mesma coisa de eu dizer que a casa que você tem, ela veio de corrupção. Você fala, não, claro que a casa que eu tenho não veio de corrupção. Essa casa aqui, ela nem é minha, ela está em nome de outra pessoa, e ela, não sei como é que outra pessoa comprou, mas eu não tenho nada a ver com ela. Mas aí eu vou e forço a barra e falo, não, o que respondeu o Sérgio Moro? São atos indetermináveis, isso está no processo. E aí eu te conto dois pontos importantes, quando a gente vai para dentro do processo. Olha, o triplex está em nome de um banco, dado como garantia para um banco. Não haveria a possibilidade desse triplex ser nem de laranja, estava em nome de um banco. A Operação Lava Jato forjou provas falando que o ex-presidente Lula teria contratado reformas nesse triplex. O MTST conseguiu entrar no triplex e provar que não tinha absolutamente nada daquilo que os procuradores da Lava Jato citaram como reformas. E depois aparece a mensagem do próprio Dallagnol falando que nem ele acredita que o triplex fosse do ex-presidente Lula. E eu te falo como que tudo foi criado. Havia uma intenção da esposa do ex-presidente Lula, da Marisa Letícia, que foi assassinada pelos processos da Lava Jato, ela tinha a intenção de comprar uma unidade nesse imóvel. E é exatamente aí que eles começaram toda a história. Eles começaram a história porque eles aproveitaram o fato de que o ex-presidente Lula compraria uma unidade, como eles chegaram a comprar uma cota, que é comprar como se fosse um consórcio. Olha, você começa a comprar uma cota de unidade ali. Chegou ao ponto que agora a justiça determinou a devolução da cota para o ex-presidente Lula. Só para vocês terem uma ideia como é que a justiça está entrando em contradição. A Justiça de São Paulo determinou que a cota paga pelo ex-presidente Lula tem que ser devolvida. Mas o juiz Sérgio Moro fala que o triplex é do ex-presidente Lula. O dono do triplex, me parece que ele teve durante um certo momento ele teve a autorização para liberar o triplex no banco, que está penhorado no banco, para poder vender. Mas o Sérgio Moro fala que o banco é laranja do ex-presidente Lula. Então, dentro de toda essa brincadeira, nós tivemos
a seguinte coisa: nós não temos aquilo que caracteriza a propriedade, que é uma escritura em nome do ex-presidente Lula. Muito pelo contrário, a escritura está alienada a um banco. Para fundamentar, eles disseram que a propriedade de direito é do banco, mas de fato é do ex-presidente Lula. É como se eu dissesse para você, RDB, que olha, o determinado imóvel está em nome do banco e o banco é meu laranja. A Caixa Econômica Federal como sendo laranja do ex-presidente Lula. Só para você ter uma ideia de como é que o povo não tem noção de como a coisa foi absurda. E aí eles começaram a tentar produzir provas, mas como não tinha escritura, como não tinha prova fática nenhuma, o que eles fizeram? Eles começaram a criar provas a partir de delações. E aí eu te falo, no Brasil, uma delação premiada não pode fundamentar uma decisão judicial. Ela pode ser usada no processo para orientar, para conduzir investigação? Pode. Mas jamais ela pode fundamentar uma decisão se ela não tiver um lastro probatório. Como, por exemplo, eu posso virar para você, RDB, e fazer uma delação falando: o maior traficante mora na minha rua e ele tem 500 quilos, né, tem 39 quilos de pasta base de cocaína naquele porão ali. Isso é uma super delação, eu mostro onde está a droga. Mas eu simplesmente falar que não, aquele cara é traficante, ele tem cocaína, você não pode prender o cara por isso. No Brasil, não pode. No entanto, as prisões da Lava Jato, elas foram fundamentadas nas delações sem lastro probatório. Então o que acontece? Somente na Lava Jato e em nenhum outro caso foi possível prender pessoas simplesmente por causa do disse-me-disso. O delator chegava e contava uma história e o Moro condenando o ex-presidente Lula pela história contada pelo delator. Mas o delator não falou, olha, realmente aconteceu isso e isso e eu transferi o dinheiro para essa conta e essa conta é do Lula. Não, nunca aconteceu isso. Sempre foi um disse-me-disse, e aí eu te falo a parte mais bizarra. O disse-me-disse sempre aconteceu depois que os delatores já estavam presos há anos e tiveram várias propostas de delações ignoradas porque não traziam o ex-presidente Lula. E agora os delatores estão chegando e falando que foram obrigados a falar contra o ex-presidente Lula. Então a pergunta final sua e a pergunta derradeira, antes de responder, deixa eu ler os superchats aqui antes que eles fujam. Muito obrigado, Evandro Lisboa. A esquerda está muito mansa, eu concordo. Muito obrigado, Valcir Abreu. A esquerda tem que ser mais radical. Vejo a oposição sendo muito paz e amor. Falta uma liderança mais ativa. Exatamente, é o que eu penso também. E muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Léo, você acha que a esquerda está com medo, seja dos Estados Unidos ou das milícias, e por isso está parada? Temos chance em 2022 ou o Brasil já está fadado a ser administrado pela CIA? Se a gente não conseguir mudar a consciência do povo, eu acho que o Brasil está fadado a ser uma colônia dos Estados Unidos, infelizmente. A chance nossa nem é nas urnas, é com o povo. Porque nas urnas a gente está elegendo muitas tábatas, né, infelizmente. Então aí vem a resposta derradeira. Por que o Lula é um preso político? Olha, o Lula é um preso político porque no Brasil a gente tem o princípio da presunção de inocência, que significa que até a última instância uma pessoa responde em liberdade. Eles inverteram isso exatamente para evitar que o Lula fosse candidato. O Lula é um preso político porque a gente tem o princípio que chama indúbio pro réu, que toda decisão no processo penal, quando existir qualquer dúvida, ou seja, o delator não apresentou provas, existe uma dúvida. Então, essa prova tem que ser anulada, porque ela tem que contar todos os elementos probatórios que forem duvidosos, tem que ser contados a favor do réu. Então, ou seja, o processo penal foi completamente desrespeitado para prender o ex-presidente Lula. Aí, normalmente, as pessoas que não entendem muito como as coisas estão funcionando, elas pensam da seguinte maneira: não, mas espera aí. Esse mérito foi avaliado em segunda instância e os 3 desembargadores votaram contra o ex-presidente Lula. Eles fazem parte, RDB Palpites, porque, olha, o ex-presidente Lula, ele representa uma parcela da população que está longe de ser a parcela representada pelos desembargadores. O ex-presidente Lula, ele estava fazendo um trabalho muito voltado aos 99% dos brasileiros que são pobres. Isso porque 1% da população brasileira ganha mais de 13 mil reais, e essa informação vocês podem encontrar de uma forma muito fácil pesquisando por pirâmide do imposto de renda. Então, olha, quando eu pesquiso aqui, RDB Palpites, a pirâmide do imposto de renda, peço por imagens, a gente acha essas imagens aqui, olha que interessante. Eu gosto dessa aqui, que deixa bem claro, o Brasil é pobre, e essas informações são as informações da renda do povo brasileiro. Olha como é que ela mostra muito bem
como que é a situação. Nós temos hoje 1% da população ganhando mais do que R$ 13.560. O que acontece é que os juízes, eles estão dentro desse bloco aí de 1% da população, enquanto o Lula governava para os 99%. Eles queriam de todas as formas tirar o ex-presidente Lula do processo eleitoral. Então, nós temos uma clara utilização das instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, para retirar o Lula do processo eleitoral. O Lula não foi preso, olha, e eu nem estou discutindo se o Lula cometeu ou não crimes. O que eu estou discutindo aqui é que os processos o processo que retirou o Lula das eleições é um processo completamente fraudado. Se vocês quiserem encontrar crimes do ex-presidente Lula, igual é muito engraçado, né, que todas as vezes que a gente começa a falar aqui, tem muito bolsominion, eles escrevem quem matou o Celso Daniel. Eles dizem que o Lula mandou matar o Celso Daniel. Olha, se quiserem procurar crimes do ex-presidente Lula, eu não estou falando que nunca vão encontrar um crime do ex-presidente Lula. Eu não estava com o Lula durante toda a vida dele. Ele pode ter cometido vários crimes. Ele pode ser realmente o dono da Friboi junto com o filho dele, não sei. Mas o ponto é, os processos que levaram o Lula à prisão são processos fraudados, que não seguiram o Código de Processo Penal, que não seguiram a Constituição brasileira e que foram todos feitos no timing eleitoral. Para você ter uma ideia, RDB Palpites, normalmente um julgamento em segunda instância demora 3 anos. O do Lula demorou 6 meses. Passou na frente de todos os outros processos. Por quê? Para modificar o resultado das eleições. Então o que a gente tem como preso político é uma pessoa que teve o processo completamente fraudado para modificar o resultado eleitoral. Ele não foi preso porque cometeu crimes. Se fosse assim, Temer estaria preso, Aécio estaria preso. Não, ele não foi preso porque cometeu crimes. Ele foi preso porque ele venceria as eleições. Então é isso que faz a gente considerar Lula um preso político. Se o Lula tivesse disposto a ser eleito, fazer reforma da Previdência, privatizar tudo, ele não seria preso. Ele seria, obviamente, o presidente das elites. Mas como o trabalho do Lula era contra privatizações, contra a reforma da Previdência, obviamente o Lula teve que ser preso para que essas medidas pudessem ser tomadas. Então, basicamente isso. Deixa eu... Né? E o Portal Sabendo Direito traz uma pergunta muito básica aqui a respeito da propriedade do triplex, né? E o Portal Sabendo Direito faz uma pergunta derradeira, que nesse momento eu pergunto, não, quem acha que o Lula é o dono do triplex, me responda isso aqui. Se o Lula tivesse morrido, quem herdaria o triplex? Né? Então, ou seja, não há propriedade. Básico, simples assim. Aí vem o eleitor do Bolsonaro falando, não, mas está em nome de laranja. Claro, laranjas são realmente extremamente confiáveis, né? Porque os mineiros aqui, os políticos mineiros que se corrompem, eles guardam o dinheiro em malas enterradas. O cara pega a mala, emplastifica aquela mala com aquele plástico filme, bota debaixo da terra, em pontos estratégicos que só ele sabe. Mas ele não compra nada em nome de laranja, né? Só se for em nome da irmã, mas em nome de laranja externo, não. E mesmo assim, quando vai pedir algum dinheiro, alguma coisa muito grande, é primo, que está dentro de casa e mata se fizer delação. Agora, o eleitor do Bolsonaro é tão bobo de achar que o Lula seria estúpido o bastante para receber um monte de propinas e ir colocando em nome de laranja. Sabe quem que é laranja do Lula? Eu vou falar com vocês, se a gente presta atenção e procura o crescimento de 20 milhões de brasileiros que saíram da classe pobre, da pobreza e integraram a classe média, eu falo para você, são 20 milhões de laranjas do ex-presidente Lula. Esses são os laranjas do ex-presidente Lula. Foi para esses que o Lula desviou a verba que antes ia só para as elites. Então eu acho, RDB Palpites, que assim você consegue entender o porquê, né? Você, qualquer pessoa que ainda não tenha entendido tecnicamente falando, o porquê que a gente diz que o Lula é sim um preso político. Básico, simples assim. O Lula é um preso político porque ele foi preso por órgãos políticos, como por exemplo o Dallagnol e o Sérgio Moro, políticos do PSDB infiltrados em instituições, para evitar que ele fosse candidato em 2018, porque ele tinha um potencial de ganhar as eleições. Obviamente, se ele tivesse 1% das intenções de votos, eles nem perderiam o tempo
de perseguir o ex-presidente Lula. É porque ele estava em primeiro lugar. RDB Palpites, então, conclui. Então, infelizmente, tenho que dizer que está tudo errado na justiça brasileira, Léo. Sim, se tem uma coisa que não existe na justiça brasileira, é justiça. Só tem defesa dos interesses dos mais poderosos. A justiça, pessoal, olha, vamos cair na real. As instituições do Poder Judiciário e do Ministério Público, elas existem para legitimar os interesses dos ricos. Legitimar é dar um ar de que está certo. A partir do momento que o juiz falou que é isso e pronto. E ganhou na justiça. Para vocês terem uma ideia de como que a coisa é podre, a justiça ela é diferente quando envolve agentes poderosos. Por exemplo, existe uma coisa que chama o juiz declarar de ofício. É assim, quando o juiz percebe que tem alguma coisa errada em alguma situação envolvendo o consumidor e uma empresa, porque o Código de Defesa do Consumidor é um código protetivo, subentende-se que a justiça está protegendo a parte hipossuficiente, a parte menor, a parte mais fraca, que é o consumidor. Então, o juiz pode perceber que tem alguma coisa errada que vai ser ruim para o consumidor e falar de ofício. Olha, isso está errado, ele tem direito disso também. Mas quando envolve bancos, não. Mas espera aí, por que um juiz pode reconhecer de ofício algum problema relacionado ao consumidor e às Casas Bahia, mas não pode reconhecer de ofício um problema relacionado ao consumidor e ao Itaú? Obviamente porque o Itaú tem mais controle sobre o Poder Judiciário e conseguiu sumular isso, ou seja, conseguiu fazer com que o STF lançasse aí uma lei vinda do Poder Judiciário dizendo que o juiz não pode reconhecer de ofício direitos de consumidores quando a relação é com o banco. Então, justiça, RDB Palpites, é simplesmente uma forma dos ricos legitimarem os seus interesses quando há um conflito entre um rico e um pobre. Por que o Lula perdeu essa brincadeira? Ele perdeu porque nessa brincadeira o Lula está desafiando os verdadeiramente ricos, que são os donos dos bancos, que querem reformas da Previdência, que querem a compra do patrimônio nacional, como, por exemplo, o pré-sal. Se a gente tivesse uma mesma briga envolvendo o Lula e o mais pobre, o Lula venceria, mesmo que o mais pobre estivesse certo e o Lula errado. Porque na justiça, isso que você fala que está tudo errado, para estar certo, você tem que ser o mais rico. É mais interessante para o juiz decidir a favor de um cara famoso mais rico, como, por exemplo, um Lehman, um Luciano Huck, né, poderosos, do que decidir a favor de um presidente que representa trabalhadores. Vamos cair na real, né? E não é só eu que caí na real. A Tabata caiu na real e pulou fora da esquerda rapidinho. Passou pelo processo de tabatização. Fabrício Domingues Ferreira. José Serra chamou Paulo Guedes de entreguista ao criticar o fim da taxação sobre importação de componentes de informática. Pelo jeito, chegamos ao fundo do poço. Serra chamar alguém de entreguista é fim de carreira. Eu te explico, Fabrício Domingues Ferreira. Olha só. O negócio do Serra é o seguinte. O Serra é o entreguista que entregou o pré-sal. Por quê? O pré-sal era um interesse. Isso é muito importante para as pessoas entenderem como que um hipócrita muda de lado quando ele vê o lombo dele sendo chibatado. Veja bem, o Serra, ele entregou o pré-sal. Por quê? O pré-sal era de quem? Do povo. Vocês estão entendendo? O pré-sal era do povo. Como o pré-sal era do povo, o Serra fez de tudo para entregar. Para que o dinheiro do pré-sal seria investido? Saúde e educação do povo. Quando a gente vai para essa parte de informática, Fabrício, é bem diferente. As indústrias são de quem? Deles. No momento que retirou a taxação, Paulo Guedes, fim da taxação sobre importação de componentes de informática, o que acontece é que o fim dessa taxação vai prejudicar empresas como a Positivo, que são empresas de políticos, e não uma empresa do povo. Aí que está o detalhe. Só que, obviamente, eu preciso concordar que o fim dessa taxação, apesar de que vai dar lambada em políticos, vai dar lambada em trabalhadores brasileiros também. Mas aí a gente consegue ver que o mesmo cara que é entreguista quando diz respeito a um patrimônio do povo, ele é protecionista quando o assunto é o lombo dele. O mesmo Serra, que é liberal quando o assunto é liberar aquilo que é nosso, ele não é liberal quando o assunto é liberar aquilo que é dele. Então você trouxe um exemplo fantástico
fantástico, uma super oportunidade para a gente mostrar a hipocrisia desses personagens políticos. Eu libero, desde que eu esteja liberando algo que não é meu. Porque se for para liberar o que é meu, eu não quero de forma alguma. Isso é, infelizmente, a hipocrisia dos nossos políticos. E é contra essa hipocrisia que a gente precisa lutar. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui também a participação do pessoal que está do outro lado aqui no canal. Leonardo Estopa, muito obrigado, pessoal. E tô vendo aqui, Cássia, gente... é rico, deve ter um Milosano falando bobeira. Ana Lúcia, enquanto os Bolsonaro faz polêmica para tirar a atenção do povo brasileiro, nossos bens estão sendo tirados do Brasil. Exatamente. John Knott, cadê o marreco? Marreco desesperado para um lado, cachorrinho desesperado para o outro, todos tentando se proteger, porque nesse momento o bicho está pegando. Olha, e a gente consegue perceber quem está envolvido a partir de quem está a favor da Lava Jato. Daqui a pouco chega mensagens relacionadas a Raquel Dodge. Pode esperar que a próxima a aparecer, como a Raquel Dodge se manifestou a favor da Lava Jato, podem esperar que o Glenn vai liberar a próxima mensagem a respeito dela. E deixa eu agradecer vocês e deixa eu pedir quem ainda não se inscreveu. Se você está assistindo pelo Facebook, eu agradeço vocês que estão no Facebook e compartilharam. Eu peço para vocês, curta também essa nova página, que é o canal do Estopa, e peço para vocês que, por favor, convidem pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Lembrando que a minha outra página está proibida praticamente de fazer lives, porque as lives estão sendo atacadas. E a gente precisa crescer essa nova. Se você está no Face e ainda não curtiu as páginas aqui no YouTube, venha para esses canais, que é o canal do Estopa e o canal Leonardo Estopa. Se inscreva, porque se de uma hora para outra a página do Face cair, você vai ter como achar a gente aqui no YouTube. O que aconteceu nesses dias para trás, antes de eu começar a transmitir nessa página menor, que eu recebi muitas mensagens das pessoas falando: olha, você parou de fazer o trabalho, volte a fazer o trabalho. Eu não paro, pessoal, porque às vezes uma página cai. Então são dois canais do YouTube, um pode cair. Então se inscreva nos dois. Então, para evitar da gente perder contato, se inscreva, curta o Facebook e se inscreva também nos dois canais do YouTube. Isso faz uma diferença muito grande. E eu queria pedir para vocês, por favor, que compartilhem esse trabalho, e quem puder ajudar o meu trabalho financeiramente, tem as contas bancárias que estão aí divulgadas nas descrições desse vídeo. Amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou transmitir o programa Léo ao Quadrado, porque amanhã tem um programa muito importante que eu gostaria que vocês conhecessem também, que é o programa Brasil Primeiro, do Mercadante. Eu considero um programa muito importante porque ele fala de assuntos geopolíticos e na mesma direção que eu faço meus programas. E o Mercadante tem sido... Olha, eu gostaria até de dizer que teve uma pessoa que não entendeu muito bem o meu posicionamento a respeito do Mercadante. Eu queria dizer que são os nomes do PT que mais apoiam o meu trabalho são Paulo Pimenta, Rogério Correia e o Mercadante. Apoiam porque me compartilham, apoiam porque sugerem o meu trabalho para os seguidores, e quando eu peço apoio, eu nem falo com uma pessoa do PT, olha, por favor, me mande milhões, não é isso, olha, divulgue o trabalho que eu estou fazendo, não precisa nem falar meu nome, multiplique essa informação, vamos trabalhar juntos pelo que está acontecendo. E uma das pessoas que mais me orienta em termos de comunicação política é, sem dúvidas, o Mercadante. É uma das pessoas que mais tem preocupação com o meu trabalho. São dois, eu posso dizer que são dois paizões que eu tenho na comunicação política, que é o Leonardo Atucci, que me tirou da Inglaterra e me trouxe para o Brasil para fazer esse trabalho aqui, e o Mercadante, que é uma pessoa de dentro do 247, porém dentro da política, que está aí constantemente me dando sugestões, me dando apoio. Então eu falo com vocês, amanhã eu vou tentar transmitir ao mesmo tempo o programa Léo ao Quadrado e vou tentar emendar na sequência esse programa importantíssimo do Mercadante, que eu gostaria que a gente conseguisse levantar bastante audiência por causa do nível e da importância das informações que ele traz. Então, fiquem aí com a reprise, eu volto daqui a pouco, porque já passou de meia-noite, às 5